A descontinuidade, tá? É uma coisa que pode nos prejudicar muito em nossa vida, em nosso trabalho, em nosso estudo. O que é isso? É aquilo que nós podemos fazer, que é simples, não é tão complicado, não envolve tanto tempo e energia da gente, só que a gente fica adiando, procrastinando, a gente fica encontrando novas emergências, novas coisas que são importantes que não eram. Mas parece que quando você coloca algo no centro para realizar, vai aparecendo coisas secundárias e essas coisas secundárias vai adquirindo o status de importância, tá? Por que eu estou fazendo isso agora e estou falando? Porque, por exemplo, aqui, geralmente para estudar eu pego algumas folhas A4 e faço cadernos, tá? Sai mais ou menos cada caderno desse uns R$ 5, ou se for um pouquinho mais grosso que você queira, vai sair R$ 7. É o máximo que eu paguei por um caderno. E eu faço vários cadernos para separar as matérias que eu estou estudando, tá? E isso aqui tem mais ou menos no máximo umas 40 folhas, tá? Eu contei um, ele tinha 42, 43 folhas. Esse aqui tá em branco, acho que é o único, né? Essa aqui eu deixei para estudar a lei 14.133, tá? Eu já estudei essa lei, eu acho que em 2023 eu comecei a estudar, 2024 eu dei, retornei. Eu li o PDF, vi algumas vídeos aulas, tá? Vídeos aulas mesmo, porque foram mais de um professor, é uma lei um pouco extensa, complexa, então a visão de um só professor não será o suficiente para você ter uma bagagem legal. Claro que a leitura faz parte e fazer questões faz parte, mas aqui eu deixei e separei para informática, tá? Eu acho que nem das páginas eu escrevi. E se eu for mostrar todos não, alguns, né? Lá dentro tem mais. Tem essa quantidade aqui tem 4. Lá dentro deve ter mais uns 6 ou 7 cadernos, tá? A maioria tá preenchidos, né? Mais da metade, quase no final. Mas assim, eu tava olhando, e vi que tem muito caderno que tinha mais folhas em branco do que folha escrita, do que resumo, do que rascunho. E é muita coisa para estudar. Realmente é muita coisa para estudar, mas se eu fizesse o básico, como a gente costuma ouvir, o básico bem feito, se eu fizesse o mínimo, e o que é o mínimo para mim? Assistir uma videoaula de 10 minutos, de meia hora, 40 minutos, uma só por dia. Eu tenho esse tempo para estudar todos os dias. Informática, por exemplo, tem um professor que ele ensina, a maioria dos vídeos dele tem 5 minutos, né? 6 minutos, não passa disso. Não lembro de nenhum vídeo que chegou a 10 minutos. Então, assim, tem 30 aulas, 40 aulas, não precisa maratonar, assistir todas de uma vez. Mas se eu assistisse uma, por exemplo, todos os dias, eu já tinha terminado a playlist, tá? Já tinha feito aqui um caderno de anotações, alguns conceitos que eu acho importante, algumas palavras-chave. Então, quando fosse fazer um resumo, que eu gosto de resumo, tá? É um método que funciona para mim, porque quando eu pego aqui material que eu vou dar uma olhadinha, tá? Eu consigo ver aquele conteúdo e ver as principais partes. E as palavras-chave me faz lembrar de alguns conceitos que que está por trás, né? Que estão por trás. Então, não só isso, né? Tem esse caderno aqui eu coloco mais alguma coisa, algum vídeo que eu li, algo pessoal, não só relacionado a estudos, mas relacionado a autodesenvolvimento, autoconhecimento, por aí vai. E a continuidade, ela é uma coisa importante, agora falando da continuidade, porque ela que vai construir as nossas habilidades, os nossos conhecimentos e alguma coisa que eu queira desenvolver, tá? Quando você pega um professor, um mestre, uma pessoa que tem uma expertise naquela área, você vai observar que ela ainda pratica, ainda se autoaperfeiçoa, ainda estuda, ainda consegue chegar em um... Deixa eu ajeitar aqui. Ainda consegue chegar em um fator e em um estado que ela ainda estuda, mesmo ela sendo tão boa e ter acumulado uma bagagem grande, ela ainda consegue alguma coisa para aperfeiçoar, mesmo tendo anos de experiência e muito conhecimento, tá? Você vai observar que essa pessoa continua estudando, continua se aperfeiçoando e continua acumulando experiência, tá? O contrário também acontece, que é a descontinuidade.
você está estudando. E a maioria das coisas que nós nos arrependemos é aquilo que a gente interrompeu, tá? Seja uma prática, seja um esporte, seja algum instrumento que a gente queria tocar ou tocava, uma língua estrangeira, uma matéria que a gente achava difícil, um bom hábito, uma corrida, calistenia, academia, dieta, qualquer comportamento bom que a gente começou há algum tempo, viu bons resultados, alguns frutos, só que a gente parou e simplesmente parou. Se você for olhar, não aconteceu uma tragédia porque você não está morto, você não está acamado. Se tiver exceção, não funciona para você essa reflexão, caso não esteja impossibilitado de estudar ou fazer alguma coisa que você fazia, que você se propôs a fazer anos atrás e interrompeu por causa de alguma coisa pessoal, desânimo, vida no trabalho, pressão, faculdade, qualquer coisa, tá? Você se arrepende disso. Aí, nós não nos arrependemos de coisa que a gente faz. A gente se arrepende daquilo que a gente não faz, principalmente de algo que a gente deixou de fazer, tá? Quando a gente olha, principalmente se nós estávamos dentro de um grupo e esse grupo ele continuou fazendo, quando a gente olha que fulano se formou, que fulano conseguiu dominar, conseguiu aprender, conseguiu ir para outra empresa, para outro cargo, para outro setor melhor, teve um salário mais bem remunerado, quando a gente olha, poxa, poderia ser eu, poderia estar naquela posição, ter aqueles benefícios e ter se aproveitado disso. Só que de alguma forma que você não sabe explicar muito bem. E se você tentar, você vai criar desculpa. Você deixou de fazer aquilo, tá? Isso é descontinuidade. E vez ou outra, eu sempre estou me policiando e eu vejo, poxa, porque eu parei de estudar informática? Não é legal, tá? Não é prazeroso para mim. Só que faz parte, porque nesse ano eu já fiz 2 provas e daqui mais ou menos um mês e meio eu irei fazer outra, tá? E essas provas que eu estou fazendo, ela cai a matéria de informática, tá? Cai a matéria de licitações, cai a matéria de administração geral e administração pública. Aqui é sobre o quê? Administração financeira e orçamentária. Não, isso aqui é de arquivologia. Mas também administração financeira e orçamentária também cai. Então são matérias que são longas, são complexas. E se eu deixar para estudar tudo em cima da hora, não vai dar tempo, porque vai ter um volume muito grande de conteúdo para estudar, fazer questões e adquirir um nível de domínio que eu consiga deixar a concorrência para trás. Porque não é só estudar, entender, fazer as questões e conseguir responder algumas questões certas, tá? Isso é um mínimo, isso é um médio, vamos dizer assim, um mediano, e pessoas boas conseguem fazer. Mas hoje, para você conseguir melhorar de vida, ter um bom cargo, ter um bom salário, ser bom, infelizmente, não é mais suficiente. Então, essas coisas aqui, essas matérias, e tem outras matérias, eu estava olhando, por que eu deixei de estudar? Eu adoeci? Não. Eu perdi emprego? Não. Então, o que foi que aconteceu de tragédia que fez eu bloquear e interromper ou desse descontinuidade aos meus estudos, tá? E isso não é só nos estudos, não. Isso é qualquer coisa que facilita a sua vida. É qualquer coisa que vem trazer algum benefício para você. Então, assim, a forma que eu encontrei para tentar desviar, conseguir superar, driblar esse descontinuidade, é me automonitorar, tá? Onde eu estou empregando a minha energia, os meus recursos, já que eu não estudei isso aqui, e algumas matérias eu interrompi, o que foi que eu fiz no lugar? O tempo que eu deveria estar aprendendo isso aqui, eu fiz o quê? Eu estava fazendo o quê? Eu dediquei ao quê? Então esse monitoramento, autoanálise e autoconhecimento, ele vai nos ajudar a nos encontrarmos e vermos, poxa, no lugar de estar estudando, eu estou assistindo, eu estou descansando, você tem direito a descansar, mas tem um limite. E outra, você tem direito sim a descansar, você tem direito a distração, a se divertir. Mas se você quer melhorar de vida, a gente tem que sacrificar algumas coisas. A gente tem que deixar algumas coisas de lado. E deixar de lado não é abandonar para sempre, é adiar, tá? Alguns prazeres, algumas diversões, algumas satisfações a gente tem que adiar, tá? Para construir o que nós precisamos, que é as habilidades que nós não temos, para conquistar as coisas que nós queremos. Aí sim, quando a gente chegar lá, quando a gente conquistar, chegar ao lugar que nós queremos, aí sim,
a gente vai nos dar o luxo de aproveitar aquelas coisas que a gente adiou, deixou para trás um pouco, tá? Isso faz parte de quem quer crescer, quem quer melhorar de vida. Então, assim, cuidado, tá? Se eu for resumir esses 10 minutos, a palavra-chave, a frase-chave é descontinuidade. Cuidado com a descontinuidade, com a interrupção e com aquilo, tá? Que aparece com aparência e caráter de urgência. E não é urgente e não é importante, porque não era importante. Só deixou, ou só passou para ser importante depois que você se decidiu a estudar, a melhorar algo, tá? A essas coisas secundárias ou até terciárias, tá? À margem da nossa vida, do nosso cotidiano, apareceram como coisas importantes. E não são importantes essas coisas, não são urgentes, tá? Senão a gente já teria resolvido, já teria solucionado, empregado a nossa energia para isso. O importante é aquilo que a gente está adiando. E é exatamente aquilo que nós estamos adiando, interrompendo e deixando para segundo plano e terceiro plano. É exatamente isso que eu não estou fazendo, que ele é o responsável, ou será o responsável por me levar, tá? Me proporcionar ao lugar onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar, tá? Então fica aqui de reflexão e para lembrete para mim mesmo, tá? Quando eu estiver adiando alguma coisa, quando vem esse estalo, poxa, porque eu não estou estudando isso aqui? Talvez dê uma olhadinha nos vídeos que eu postei e eu vou ver, poxa, é exatamente isso que eu estou fazendo, é exatamente isso onde eu estou falhando, e eu irei corrigir esse comportamento, esse mau hábito, tá? Porque isso também é um hábito. Interromper e descontinuar uma atividade também é um hábito. Então, se é um hábito, é um comportamento e pode ser corrigido, tá? A gente não vai extinguir, eliminar de uma vez por todas da nossa vida, mas a gente pode amenizar os seus efeitos e monitorar toda vez que a gente inconscientemente estiver fazendo isso.